Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por ter nos dado mais uma oportunidade, Deus, de estarmos mais uma vez em Tua casa, Pai. Senhor, perdoe nossos pecados, Pai. Perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas. Perdoe, Senhor, as nossas negligências, Pai, as nossas indulgências, para que nós venhamos para viver o verdadeiro Evangelho, Pai. Senhor, em Tua presença, Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar este culto, Pai. Ó, Pai, que nós venhamos ofertar o nosso louvor a Ti. Que nós venhamos ofertar, Pai, a nossa melhor adoração, Pai. Porque o Senhor é merecedor, Pai, de toda a honra e de toda a glória. Pai, que nós venhamos, Pai, nos achegar a Ti com todo o nosso coração, Pai. Com tudo aquilo, Pai, que é mais sincero dentro de nós. Com tudo aquilo, Pai, que é mais puro em nós, Pai. Para Te adorar e Te exaltar, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tirar todo empecilho, Pai. Todo impedimento, Senhor, que venha, Pai, impedir de nós, de Te sentir, Pai, de Te ouvir, de ser cheios por Ti, Pai. Toda doença, Pai, toda tristeza, Pai. Ó, Senhor, toda depressão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Bom, estamos aqui nesse momento com o grupo dos Adolescentes em Ação. A gente veio gravar essa live para falar um pouco mais do amor de Deus, para falar sobre Jesus, para entregar as boas novas. Os nossos adolescentes aqui da Assembleia de Deus do Taboão, da Igreja Sede, prepararam com muito esforço, com muito carinho, cada momento que a gente vai viver aqui nesse culto de hoje. Então, eu peço que vocês estejam atentos também à voz do Espírito Santo, que vocês estejam atentos àquilo que ele vai falar ao seu coração, porque em todos os momentos nós estamos nos preparando, estamos buscando a ele, para que hoje a gente consiga transmitir um pouco de tudo isso para os irmãos que estiverem nos assistindo. Nós pedimos também que vocês fiquem em espírito de oração pela nossa vida, pela vida de cada um que está aqui participando, daqueles que também queriam participar, mas não conseguiram, e que tudo isso nós venhamos entregar nas mãos deles, Talvez não saia perfeito, mas eu tenho certeza que cada um dos que estão aqui, eles vão dar o seu melhor, porque eles têm ensaiado, têm orado, têm lido a palavra de Deus. Então eu sei que, mesmo que aos olhos humanos não esteja perfeito, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe de cada um, e Ele vem trabalhando na vida dos nossos adolescentes, e eu creio também que vai trabalhar na vida de cada um que está aqui nos assistindo, amém? Eu queria nesse momento chamar a equipe de louvor, que também já vai estar adorando ao Deus com um dos seus hinos, amém? Não sei em que virá a terra o rei, daqui o seu povo retirar. Mas todos vão ver o rei da glória descer, até os que um dia o pregaram em uma cruz.
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu vou aqui dar uma breve palavra sobre contribuição e eu vou usar como base o livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou dar uma resumida do início, que aqui a gente encontra Deus enviando o profeta Elias para dar uma palavra para o rei Acabe, dizendo que não ia chover mais na terra até que Deus dissesse o contrário. Depois disso, Deus leva o profeta Elias até o deserto e lá ele é sustentado por corvos, né, que entrega pão e carne para ele. E ele também bebe do ribeiro. Só que ele fica tanto tempo lá que até seca o ribeiro por causa que não estava mais chovendo na terra. Então Deus fala para ele ir até uma cidade chamada Sarepta, que lá ele iria encontrar uma viúva. Chegando lá, ele encontra essa viúva e pede um pouco de pão. Só que ela disse que não tinha, né? Ela tinha um pouco de trigo e um pouco de farinha e um pouco de azeite. Isso ia dar para fazer um alimento para ela e para o filho dela, e depois eles iam morrer, porque não ia ter mais condição de fazer um alimento. Só que a gente pode encontrar aqui no versículo 13 que Elias diz: E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze para mim, e depois farás para ti e para o teu filho. E no versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela acreditou na palavra do Senhor e fez conforme ele disse. A gente pode ver aqui também, no versículo 15, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Então, ela acreditou na palavra do Senhor e deu. Mesmo o pouco que ela tinha, ela contribuiu e deu de todo o coração. O pouco que ela tinha, Deus prolongou por muito tempo. Então, tem pessoas que elas não contribuem porque elas dizem que não tem muito, que aquilo não é suficiente. Mas Deus não está preocupado com o tanto que você tem, mas com a intenção que você coloca aquela contribuição. Porque Deus não está preocupado com o preço, mas sim com o valor daquilo. Outro exemplo a gente pode encontrar em Marcos, da viuvinha, né, que diz na Bíblia que ela só entregou 2 moedas, que na época equivaliam a meio centavo. E Jesus diz que ela contribuiu mais do que todos que tinham lá. Mesmo tendo tantas pessoas ricas e ela dando só 2 moedas, contribuiu mais por causa que ela colocou o coração naquilo, ela entregou de todo o coração. Então, você pode ter a oportunidade de contribuir hoje com o departamento dos adolescentes e você pode ofertar de todo o coração. E certamente Deus irá te honrar. Agora eu quero chamar a equipe de louvor com a oportunidade. Paz, Senhor, gente. Vamos louvar o Senhor. Antes da gente começar a louvar, eu quero ler uma passagem que está em Salmos, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é meu refúgio, de quem eu posso ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles, meus adversários e inimigos, é quem tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando eu estiver em dificuldades, Ele será minha proteção. Ele me esconderá em tua casa, Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Eu acho que a passagem, ela fala por si só, né? Mas muitas vezes nós passamos por certas situações, né, nas nossas vidas que nós olhamos e falamos, meu Deus, né? Eu não tenho forças, né, para lutar contra isso. Como é que eu vou vencer esse gigante, né? Eu não tenho recursos para lutar. E o hino que nós vamos louvar agora, ele diz que o nosso general é Cristo e que nenhum inimigo vai nos resistir. Então, se você está passando por uma situação difícil que você olha e você pensa, meu Deus, eu não consigo, eu não tenho força para lutar, confie, espere e descanse no Senhor, porque a sua força vem dele. E é ele quem peleja por você, ele é o seu general e nenhum inimigo vai te resistir. Então, louve conosco, esse é um hino bem animado, né? Então, você que está aí na sua casa, arrasta as coisas aí, fique em pé e vamos adorar o Senhor.
Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ler em Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesões neles. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Em 2018, eu passei por um momento de afastamento com Deus. Não queria falar sobre Deus, não queria saber de Deus, não queria ir para a igreja. Se eu fosse para a igreja, era só para ficar sentada e não queria falar nada. E no ano passado, Deus falou ao meu coração de voltar para Ele. E esse versículo fala muito sobre mim. Porque nem quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha, Deus deixou eles. E isso serve de consolo a mim. Porque eu sei que nos momentos que eu estava pecando, que eu estava distante de Deus, Deus sempre esteve ao meu lado e nunca me deixou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saudações, irmãos, com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui no livro de Salmo 91, do versículo 1 até o versículo 12. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás as recompensas dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saudações, irmãos, com a paz do Senhor. Estarei aqui com essa oportunidade para contar aqui um testemunho em que eu tive em minha vida. Certa semana eu estava muito triste, cabisbaixo. Eu estava pensando que eu não era nada, que na escola eu não era ninguém, em lugar nenhum eu era ninguém, que eu só era mais um porque ocupava espaço no ambiente. Só que nessa semana os meus tios me chamaram para ir no monte orar com eles. E juntamente com meu irmão eu fui lá. E lá, quando nós oramos e louvamos a Deus. E no final, Deus usou 2 de seus filhos para ir falar comigo. Deus falou comigo naquela noite, falando que eu era importante, para Ele, que Ele não tinha esquecido da obra que Ele tinha prometido para mim, que Ele não tinha esquecido da promessa, e que eu era importante, que eu tinha sido escolhido por Ele para fazer a obra dele. E naquele dia eu me alegrei extremamente, e hoje eu vejo que a palavra dele tem se cumprido na minha vida. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, amém. Agora eu passo essa oportunidade para a equipe de louvor. Paz do Senhor, o hino que iremos cantar agora tem por título Os Planos de Deus. E meditando na letra desse hino,
eu pude entender que a nossa mente está sempre fazendo planos. Daqui 2 anos eu vou comprar um carro. Daqui 5 eu vou fazer faculdade. Daqui meia hora eu tenho que ir ali na avenida comprar tal coisa, dentre diversos outros exemplos. E isso é totalmente normal. Mas e quando os nossos planos se frustram? Quando as coisas saem do nosso controle? Pensando nessas perguntas, a primeira passagem que passou pela minha cabeça é a que Jesus estava com os discípulos no barco. Jesus estava dormindo e em um momento aconteceu um grande vendaval e o barco ficou cheio de água. Com isso, os discípulos ficaram desesperados, com medo, achando que iam morrer. E aí acordaram Jesus, e assim que foi acordado, Jesus acordou perguntando: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Com isso, eu pude perceber que nós não somos muito diferentes dos discípulos. Que na maioria das vezes, quando as coisas dão errado pra gente, a gente esquece que Jesus está no nosso barco. Esquece que Jesus comanda a nossa vida. E com isso, hoje eu te convido a ter fé. Fé no propósito de Deus. E fé que nenhum dos planos dele podem se frustrar. Com isso, eu peço que você medite na letra desse hino e cante conosco. parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração.
Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se passares pelas águas, Eu estarei contigo, filho. e se passares pelo fogo, Ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. A paz do Senhor. Agora estarei orando pelo pré-eleitor, que a palavra dele sirva de consolo e que toque o coração das pessoas de casa. Ó meu Deus eterno Pai, estarei orando agora, Senhor, pelo pré-eleitor Gabriel, que estará aqui, meu Pai, trazendo a palavra. Que a palavra dele venha tocar, Senhor, o coração das pessoas em casa e que venha emocionar a pessoa. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te suplico. Amém. Paz, Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, vamos ler rapidamente e venho rapidamente trazer uma palavra ao vosso coração. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo também número 7, diz assim, a verdade, a partir do versículo 2. Sucedeu que enquanto a arca permanecia em Kiriat Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. Amém? Rapidinho. Nós sabemos que o tema desse culto que tivemos hoje foi em Apocalipse 1, que vai nos mostrar, primeiramente, o que João tem a dizer, o que Jesus revelou a ele sobre a sua volta, que seria maravilhoso. Mas nós sabemos que até a volta de Jesus, todos temos que viver um processo, temos que viver o nosso propósito. Sabemos que a chegada final, seja com a volta de Jesus ou com a volta de Jesus individual, conforme todos podemos morrer a qualquer momento, também temos que viver um processo tudo isso. E o processo, muitas das vezes, nós não entendemos ou muitas vezes não queremos passar. Mas para viver essa oportunidade de ver a volta de Jesus, ou a volta de Jesus para ti individual, ao conhecer o céu, a qual é descrito em Apocalipse, temos que viver esse processo. E aqui estamos lendo um momento em que Jerusalém, o povo de Israel, está passando por um momento em que tudo é incerto. Está passando um momento em que, desde o começo, desde uns capítulos antes, quando vemos que Eli é o sacerdote, o povo já vivia algo incerto. Por quê? Porque os filhos de Eli tratavam a casa de Deus, o sacrifício, e tudo que era feito de uma forma vazia e sem propósito. Faziam de qualquer forma, e a Bíblia nos relata que eles tratavam o sacrifício que era trazido a eles de uma forma completamente errada. Eles tratavam de uma forma em que o que eles gostavam, eles ficavam para ele, o que sobrava, o que era ruim, ficava para o Senhor. Eles tinham relacionamentos errados, e tudo aquilo o Senhor, quando viu, não se agradou. E a partir de um certo momento, a Bíblia relata que o próprio Deus vai falar com Samuel. O próprio Deus começa a se incomodar. Não podemos dizer que Deus aceitava aquilo. A própria Bíblia diz que o sacrifício não era aceito. E Deus chega num ponto em que ele começa a falar com Samuel, dizendo que, primeiro, na verdade, ele se revela a Samuel, Samuel não entende. E Samuel, aquele que estava ali porque foi entregue pela sua mãe, como todos sabemos, era para aprender a viver como um sacerdote. O propósito de Ana, quando teve Samuel, foi que Deus desse um filho a ela e ela o entregaria ao Senhor. Só que nós vemos que a realidade não era essa. Samuel estava dentro da casa de sacerdote, mas não vivia um sacerdócio, porque o próprio sacerdote não era o representante de Deus. Mas em todo momento nós vemos que Deus, ele chega e se apresenta em determinado momento, melhor dizendo, e fala: Samuel, eu vou mudar tudo. E o interessante é que quando Deus fala com Samuel pela primeira vez, o próprio Eli acha estranho. Eli olha e fala: mas eu sou sacerdote, ele deveria ter falado comigo, mas falou com Samuel. Algo vai acontecer.
Samuel de primeiro não entende, mas logo após vamos ver um relato em que há mais uma guerra. Os filisteus se levantam novamente contra o povo de Israel. E a Bíblia relata que os filisteus se levantaram contra o povo de Israel, só que naquele momento, quando é levada a arca da presença do Senhor, que estava em Israel, que era a representação do Senhor naquele momento, nada acontece de diferente. O povo de Israel ganha aquela guerra e captura a arca. E é um pouco antes desse momento que nós lemos em que a arca não está mais em Israel. E o interessante é que nós vemos que os dois filhos de Eli morrem ali, a arca é levada, Deus faz com que nada aconteça, Deus não opera, Deus não dá libertação, Deus não vence aquela guerra. E o interessante é que na sequência vamos ver que a notícia é dada e Eli só cai para trás, bate a cabeça, falece também. Quem sobrou? Samuel. Aquele que não tinha linhagem para sacerdote. Aquele em que não tinha nenhuma probabilidade dele ser o sucessor. Eli morrendo, os filhos que cuidaria de tudo. Mas o Senhor dá um basta. E o Senhor pega Samuel, aquele que não era nem para ter nascido, e coloca à frente. O primeiro ponto que aqui devemos ver é que nós pensamos muitas das vezes, e eu fui dessa forma, em que ouvimos pessoas falarem de Deus, ouvimos pessoas dizendo muitas vezes um clichê que é: Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem o melhor para você, Deus, e assim a gente fica, tá, mas que propósito é esse? O seu propósito às vezes pode ser igual a Samuel, você está numa realidade que nada te leva a ser um sacerdote, mas Deus entra e opera. Deus faz de uma forma em que ninguém entende. Mas você pensa assim, é um momento ruim que está acontecendo para o povo de Israel, mas é um momento em que ruim que acontece às vezes coisas boas para o seu futuro. Samuel, se não fosse aquele momento em que Eli e seus filhos falecem e perdem a arca, Samuel não seria o sacerdote, aquele justo juiz. Porque Samuel ele assume vários postos aqui, e Samuel é uma pessoa determinante para o propósito do povo de Israel. E o interessante é que nós vamos ver que aqui no meio desse ponto, no capítulo 5, 6, 7 e adiante, que o povo de Israel não tem mais a arca da presença do Senhor. E acontece mais um momento em que Samuel fala assim: olha, perdemos o sacerdote, perdemos a arca da presença, então vamos fazer um propósito com Deus. Vocês estão clamando, mas vamos tirar tudo que tem de outros deuses da nossa terra. Vamos voltar ao início, o princípio, aquele que nos formou, colocou e tem nos guiado. Vamos fazer como o Senhor pediu. Só culto a Ele, só Deus em Israel, só há o Yahvé aqui nessa terra. E as imagens são colocadas ali, destruídas e guardadas. Mas os inimigos escutam aquilo e falam: como assim? Eles não vão adorar nenhum Senhor, eles estão com a arca, vamos atacar novamente. E eles se levantam contra o povo de Israel. Mas a diferença é que dessa vez, quando eles vão para frente da cidade, vão para cima deles, Samuel pega um cordeiro, perfeito e bom. Samuel se afasta e vai para o monte e diz: fiquem aqui, façam o que for necessário, enquanto eu sacrifico ao Senhor. E Samuel vai. Quando Samuel está lá, a Bíblia diz que enquanto Samuel sacrificava, e ali ele fazia um culto a Deus, um pedido a Deus, uma entrega ao Senhor, o Senhor trovejava. O Senhor fazia tudo o que era necessário para que o povo de Israel vencesse mais uma. O Senhor vai destruindo tudo dos inimigos e tudo dá certo no final. E o próprio Samuel para e diz: glórias ao Senhor. Aqui será edificada uma rocha chamada Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E mais um ponto, a diferença é que as oportunidades que teve para adorar a Deus, Samuel fez um sacrifício bom, puro e agradável a Deus. Às vezes nós ficamos pensando: qual é essa oportunidade que Deus vai fazer na minha vida? Qual é o próximo passo que Deus vai fazer para que se cumpra o propósito na vida dele e eu possa alcançar o céu? Na verdade, às vezes, é as oportunidades que o Senhor nos dá e nós não percebemos e achamos que já perdemos. Essa é a oportunidade do Senhor, de você dar mais um passo e continuar conforme o propósito dele. É o passo que faz a diferença para que a presença do Senhor volte para a nossa vida. Outro exemplo diz que nós vamos em um momento completamente diferente da Bíblia. Jonas, o propósito dele naquele momento no livro era só ir até Nínive e falar uma palavra. Mas ele disse: Senhor, para que eu vou levar a palavra? Se eu sei que o Senhor vai nos perdoar, a palavra é que eles vão ser destruídos, mas o Senhor vai perdoar eles, eu não vou. Jonas foge.
Jonas entra num barco e vai para outro lugar. Só que no meio no navio há uma tempestade. Os marinheiros começam a lançar coisas fora e fazer cultos a deuses. E nada para, a tempestade continua. Só que eles percebem que tem um homem dormindo durante essa tempestade. E é Jonas. Eles acordam, Jonas acorda e diz: olha, essa tempestade é porque eu não estou cumprindo o meu propósito perante Deus. Deus mandou que eu fosse até Nínive e eu não quero ir. Os marinheiros falam: então é você? Então pula. Jogam ele para fora do barco, a tempestade para. Jonas é engolido por um grande peixe, mas a tempestade para. Um ponto que é interessante aqui, Jonas diz: a tempestade é por minha causa e do meu Deus. Jonas é jogado para fora, a tempestade para. Agora imagine a cabeça dos marinheiros, pensando assim: nós fizemos culto a deuses, fizemos muitas coisas e nada fez com que parasse. O nosso Deus não respondeu, o nosso Deus não fez nada. Mas o Deus daquele homem foi poderoso para parar essa tempestade, só dele ter continuado o propósito dele. Jonas, cumprindo o propósito dele, voltando atrás, ele alcançou até outras pessoas a alcançar o perdão de Deus, não a só Nínive. O que é interessante é que Samuel foi igual. Samuel só de oferecer o verdadeiro sacrifício, que é o propósito do sacerdote, Deus respondeu e libertou eles em mais uma guerra. E a presença de Israel depois volta. A presença de Deus em Israel. Então, o seu propósito qual que é? É adorar o Senhor? É dar o próximo passo em honra e glória ao nome do Senhor, mas você tem medo ou você não entende que aquilo vai mudar a sua vida? Só faça a sua parte, que é dar o próximo passo, fazer o teu propósito, fazer a sua chance, adorar a Deus, e Deus faz o demais. Samuel ofereceu um culto agradável, Jonas continuou com o que Deus tinha falado com ele, e tudo mudou, a realidade muda. Nós falamos muito sobre Jó, o homem que perdeu tudo, mas também temos que falar com Jó, o homem que quando perdeu tudo, continuou confiando no tudo que era Deus. Temos que lembrar que Jó, ele não perdeu apenas filhos, não apenas dinheiro. Ele perdeu o que nós vemos muitas vezes, que é o nosso propósito de vida. Nós achamos que o nosso propósito de vida é, às vezes, trabalhar, estudar e ter uma casa. Comprar uma casa, construir uma família. Isso pode ser metas e objetivos, mas o propósito que Deus tem para você é uma vida de adoração a Ele. E depois uma vida eterna. Outro capítulo que nós podemos ler na Bíblia é em João 14, versículo 6. Asseguro-lhes, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos um dito popular que diz, todo caminho leva a Deus. E realmente todo caminho leva a um Deus, o Deus criador de toda a terra. Mas só um caminho leva ao Deus que é juiz, mas é Pai. É aquele que é filho, que adora e agrada ao Senhor, que é o seu Pai. Você tem que reconhecer Ele como seu Pai, o dono da nossa vida, e continuarmos nesse propósito. O propósito da nossa vida é todos os dias reconhecer quem é o Senhor, viver uma vida em abundância, espalhando o nome dEle, assim como um dos hinos que nós cantamos vai dizer. Ir e apressar a volta do Senhor, pois breve virá, breve virá. Breve o Senhor virá, mas você tem vivido uma vida de adoração ou tem como feito Finis e Finéias? Vivido uma vida de uma aparência boa, falando que eu sou feliz, eu estou vivendo o que Deus tem para mim. Mas Deus está olhando para você e está dizendo: eu não tenho nem recebido a sua adoração, pois não tem sido de coração. Tem sido o que sobra do seu tempo, o que sobra da sua vida. O que sobra depois que você estuda, trabalha, faz planos, cria coisas, vive relacionamentos que eu não quero. E eu te digo isso porque todos nós já vivemos esses momentos em que nós nos dispersamos do foco. Dizemos: o Senhor não está cumprindo em mim nada. O Senhor tem feito promessas e nada tem acontecido. Mas será que não tem acontecido porque você perdeu o foco e não tem adorado a Deus verdadeiramente de coração? Porque o propósito até da nossa oração não é para que nós peçamos ao Senhor, é para que nós oremos e percebemos qual que é a vontade de Deus para nós. E nós conseguimos, numa conversa com Deus, entender e falar: tá, é isso que Deus tem para mim. O que Deus tem para você é uma vida em abundância, é poder chegar no final dos seus dias e falar como Abraão: eu vivi grandes dias, muitos dias, mas vivi muitos dias em abundância. Vivi dias bons, eu vivi em abundância porque eu vivi o propósito de Deus para a minha vida.
Nada disso aqui teria acontecido se Abraão não tivesse vivido os dias conforme o Senhor pediu a ele. É claro que tropeçamos no meio do caminho, mas estamos dizendo aqui de um Jesus que vai voltar e que te dá uma nova oportunidade. Te dá uma nova oportunidade de entender que Ele é o Senhor, mas Ele é o Senhor que também quer ser seu Pai. Ele nos criou e nos formou e criou uma história e um propósito. Você quer viver o seu propósito ou quer viver uma vida vaga e sem entender por que eu estou vivo? Tivemos um testemunho aqui de um irmão que disse, achava que era só mais um, mas bastou ouvir a palavra do Senhor e lembrar o que o Senhor tinha para a vida dele, que tudo voltou ao normal. Na verdade, não, tudo voltou ao sobrenatural, porque Jesus está com ele. Aí a pergunta e a dúvida que eu deixo, e a dúvida que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo: será mesmo que você tem sonhado, focado em coisas que eu tenho para você? Você tem orado pedindo coisas que eu tenho como propósito para a tua vida, que vai te ajudar a se aproximar de mim e estar pronto para o dia em que eu voltarei para você? Porque nós pensamos, quando somos muito novos, que o próximo dia a gente pode fazer tal coisa. Nós pensamos, olha, amanhã eu faço isso, isso e isso. E se seu amanhã não chegar? Se Jesus chegar com a decisão e falar hoje é seu último dia, será que até o seu último dia você tem adorado ao Senhor? Que você entendeu qual é o propósito principal? Mas você pode dizer, mas tem promessas na minha vida da parte de Deus que ainda não se cumpriu, não chegou a minha hora. A promessa de Deus principal para a sua vida é o céu. Você está pronto para essa promessa principal? Você tem focado nisso? As suas decisões têm sido em cima disso? Ou tem sido, eu vou estudar apenas, terei uma casa apenas e o depois eu verei? Não. O próprio Salomão nos dá um conselho. Planeje os seus dias conforme o Senhor tem para você também. Planeje os seus dias conforme o propósito que Deus tem para a sua vida, enquanto ainda é novo. E se você já passou e fala assim, mas já passou essa fase de me planejar, já aconteceu tanta coisa, não tenho mais o que fazer, eu tenho que assumir os erros que eu cometi e seguir em frente, é exatamente isso, mas segue em frente sem a dor. Você tem a oportunidade de seguir em frente com as marcas e as cicatrizes do que passou, mas não com a angústia de dizer, meus dias foram em vão. Você pode voltar atrás, você pode ser aquele que pode mudar tudo, assim como Samuel foi. Aquele que fez de tudo para que a presença voltasse. Mas você pode dizer, mas continuando lendo, vem Saul, e Saul faz tudo errado. Saul fez errado, mas o Davi, o que também não estava na linhagem, veio e fez tudo certo. Errou, pecou, mas continuou sendo rei conforme o coração de Deus. Vemos Samuel e Davi, aqueles que vieram depois daqueles que tropeçaram, sendo o renovo para a nação. Será que você não é o renovo para a sua casa e para a sua história? Você não é o renovo para a sua família? E já para encerrar, eu estou falando com você, eu sou um rapaz que não tinha prosperidade, chance nenhuma de prosperar, em nada, 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 nada. A minha casa era uma casa apenas de vergonha, até o momento em que o Senhor chegou com uma palavra. O Senhor chega com uma palavra para você hoje. Na minha realidade, a minha família vivia uma fase que seríamos despejados, não tínhamos o dinheiro para comprar o almoço, a gente só jantava um dia, no outro dia jantava de novo, então era só jantar, então passava um dia inteiro com fome. Toda hora ia algum familiar próximo preso, toda hora alguém cometia um crime, uma parte da família que se desmanchava. Mas o Senhor chegou com uma palavra, através da vida da minha avó. A minha avó hoje não está mais aqui. A minha avó, depois que ela teve um encontro com Deus, ela se batizou. Passou dias, ela faleceu de um câncer. Eu achava que a palavra do Senhor na minha família era para cura. E realmente foi. Ele curou a minha família, ele não curou apenas a minha avó. Ela está no céu, ela já teve esse encontro com ele, ela se preparou para isso. E eu tenho trilhado e tenho corrido para não viver uma história como ela, mas ter um final como ela. Ter a vida e a abundância que ela não teve, mas ter o final maravilhoso que ela teve, que foi encontrar Jesus. E para você, se teve uma história parecida ou pior aos seus olhos, não importa, o Senhor pode chegar e mudar tudo. O Senhor chegou nessa terra e mudou tudo, com um sacrifício. Para você é uma palavra. O teu futuro pode ser muito maior do que o seu passado. Vem comigo. É Jesus dizendo, eu posso mudar tudo, só me ouça e acredite.
E mesmo nos momentos que você não acreditar, eu sou o Senhor que te lembra novamente, assim como ele lembrava Israel. O problema era o sacerdócio, eu sou a presença, eu mudo tudo. Vem Samuel. O problema foi Saul, que não adorava Deus com o coração verdadeiro, era um bom guerreiro, mas não era um bom adorador. Vem Davi, que tropeçou ou errou, mas o seu coração não mudou perante o Senhor. Qual que é o seu problema que o Senhor não pode mudar? Ou que você pensa que o Senhor não pode mudar, que você não consegue ter uma determinância. Você acha assim, mas eu não consigo fazer nada. Ei, eu te contei uma parte da minha história, foi há poucos anos atrás. Hoje eu tenho um emprego, faço uma faculdade, tenho me relacionado com pessoas que têm me levado mais próximo do Senhor. Antes eu tinha uma realidade que a minha família só me aproximava de mais uma pessoa que daria errado, mas o Senhor fez tudo novo. Qual que é para você? Tenho vivido toda essa mudança em cerca de 4 anos. Mas eu a cada mês não me reconheço mais, pois o Senhor tem se aperfeiçoado em mim. As minhas fraquezas têm sido boas para o Senhor me transformar e me colocar mais ainda diante do teu propósito. Nós ainda vamos cantar um hino hoje que diz: vou com Jesus e ninguém pode me parar. Ninguém pode parar o que Deus tem para você. A partir do momento que você der o primeiro passo. A partir do momento que você tiver uma atitude de fé e dizer: Senhor, eu quero essa mudança para a minha vida. Mas você pode dizer: mas eu já sou crente, já vivi tanta coisa e não consigo voltar ao que eu tinha antes. Dá mais um passo. Você mesmo sabe que o Senhor, então, faz coisas maravilhosas. Deus, Ele não cura apenas o físico, Ele cura a tua alma. Ele cura o teu coração ferido, Ele cura tudo que você já perdeu, Ele traz de novo. Mas Ele traz de novo em saciedade do coração. Você poderia perguntar agora para mim: tá, mas você não fica triste que Deus levou a sua avó? Claro que não. Fiquei triste no momento, mas depois entendi que Ele levou ela para uma vida eterna e em glória. Eu sei que tem pessoas que nós estamos passando ainda por um momento de perdas e de vários sentidos. Mas em tudo o Senhor não perdeu você. E você não perdeu a chance de voltar ao Senhor. Ainda há chance de você ver o que está escrito em Apocalipse. Capítulo 1 em diante. O Senhor volta. Volta de uma forma gloriosa para buscar aqueles que se dedicaram a seguir e viver o propósito de vida ao qual Ele tem para cada um. Se você teve 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos, seja o que for, de uma vida frustrada, de pequenos momentos felizes, com o Senhor você não vai ter 100% de felicidade, mas você vai ter 100% de certeza que tudo valerá a pena. Assim como Paulo disse, ele pregava o nome do Senhor, era perseguido, preso, picado por cobras, naufrágios, era apedrejado, era mal falado, mas ele sabia que combatendo o combate dele, seguindo a carreira que Deus tinha para ele, vivendo o propósito que Deus firmou para ele, tudo poderia acontecer. Porque a fé e o foco dele era em Deus. Vou fazer uma oração breve e agradecendo, porque não é por eu falar bem ou enrolado que você está com o coração agora angustiado e pensando: Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. E isso não é ruim, isso é ótimo, é o Espírito Santo trabalhando em você. É o Espírito Santo te dando um alerta e falando: olha, dá mais um passo. Não importa se você hoje está angustiado, triste ou aflito. Eu estou na sua frente só dizendo: continua, porque há muita coisa ainda para acontecer. E você ainda tem a oportunidade de viver comigo eternamente dias de glória. Falo isso com essa certeza, sem nenhuma dúvida. Porque se o Senhor alcançou a mim, que não tinha prosperidade nenhuma, não tinha história boa nenhuma, não tinha investimento, não tinha nada de bom. Te falei, minha família era destruída em todas as partes e estava refletindo em mim. O Senhor mudou tudo isso. Eu tinha problema de falar com pessoas, hoje eu estou aqui falando com você, dizendo: o Senhor é bom. E nenhum de seus planos pode se frustrar. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Pai, obrigado pelo culto que tivemos até esse momento. E Pai, obrigado porque o Senhor que mudou a minha história pode mudar a história de qualquer outro que está com o coração agora querendo mais de Ti. Senhor, eu te agradeço pelo culto que tivemos e te agradeço pelos adolescentes que temos, pois eles estão vivendo e criando planos em cima do que o Senhor tem para eles. E eu sei que é maravilhoso.
cada um que nos escutou agora, que está nos escutando ainda, que está, Pai, com o coração dele entendendo, Senhor, que assim como Samuel e Davi, eu não posso ter um passado, pode ser que eu não tenha um passado maravilhoso, mas eu tenho um futuro de uma vida em abundância e gloriosa com o Senhor, que não importa o que aconteça de ruim, Pai, o Senhor é melhor que todas as coisas, a Tua glória é maior do que toda a realidade, o Teu poder é maior, o Teu propósito nunca se frustrará diante de uma adversidade. Senhor, eu Te agradeço porque em todos os meus planos eu nunca imaginei, Pai, viver um momento tão bom assim como esse, Pai, que é poder dizer o Rei dos Reis é o meu Pai, que me ouve, que me sonda e me conhece, que sabe o meu deitar e o meu levantar, Pai, não importa onde eu esteja, os propósitos dEle ainda estão sobre mim, nunca se frustrarão, que mesmo que, Pai, eu venha cair um momento, eu voltarei no outro dizendo, Pai, me perdoa, porque o Senhor sabe que foi uma falha do meu ser, mas o Teu Espírito que habita em mim, Senhor, viverá os planos que o Senhor tem para mim. Pai, eu Te agradeço, não sei a realidade de cada um, Pai, mas se tem alguém, Pai, que nos ouviu agora, que quer reconciliar contigo, que quer entregar o teu coração nos seus pés, Pai, que o Senhor receba. Pai, abençoe e entre na casa de cada um que nos ouviu agora, seja com fone de ouvido, seja num som alto, seja no celular, num tablet, na televisão. Senhor, sonda ele, Pai, o Senhor conhece ele, e que nada, Pai, nele falte, a não ser a Tua glória e a certeza que o próximo passo o Senhor abençoará. Que não importa se o passado foi bom ou ruim, o futuro será melhor, porque todos os dias na presença do Senhor é melhor do que milhares fora dela. Senhor, eu Te agradeço pela vida de cada um. Pai, eu Te agradeço porque a mudança que teve na minha vida foi pequena, perto da mudança que terá na vida de cada um que nos ouviu. Pai, eu Te agradeço porque o nosso louvor chegou ao Teu coração, e a tua saciez, a Tua felicidade, Pai, o Teu amor que transborda, porque o Senhor é o amor, chegou ao nosso coração, e viveremos um futuro de honra e glória a Ti. Pai, eu Te agradeço, e em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela palavra dessa noite. Eu vou orar por alguns pedidos de oração, e para que o Senhor toque a vida de cada pessoa que escutou essa palavra. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor faça essa palavra crescer nos corações de quem escutou. Que o Senhor toque em cada pedido de oração, em cada vida que aqui esteve e que se ofereceu nesta noite, Pai. Eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu queria agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui assistindo, né, esse culto, que foi uma bênção. Eu queria agradecer a vocês, eu queria agradecer aos nossos adolescentes que se empenharam, se esforçaram, fizeram tudo com muito amor, muito carinho. Queria agradecer aos nossos músicos também, que tiraram vários finais de semana para estar aqui com a gente, ensaiando. Queria agradecer ao nosso sonoplasta, que também nos ajudou, que fez toda essa gravação. E eu queria, né, pedir para o Senhor também abençoar a cada vida de quem está em casa, que nos assistiu, e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Nesse momento a gente vai estar fazendo o nosso encerramento, a nossa oração, e nós vamos também ouvir o último louvor com os adolescentes após a bênção apostólica. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo culto a qual o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra, pelos louvores, ó Pai, a qual, Senhor, nós estivemos aqui cantando e entoando a Ti, Pai. Pai, despede para nossos lares, Senhor, em segurança, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de todo homem sanguinário, Senhor, de todo acidente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoe a cada adolescente, que o Senhor venha, Pai, nos usar, Pai, como um canal de bênção para outras vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Vou com Jesus, ninguém pode me parar. Vou com Jesus, vou, ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Vou com Jesus, ninguém pode me parar.
pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Uma bela manhã ressuscitou. Uma bela manhã ressuscitou. Uma bela manhã ressuscitou. Uma bela manhã ressuscitou. Foi ao céu e um dia voltará, voltará. 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 Estou me preparando pra subir com ele. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Verei Jesus sentado ao lado de Deus. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Andarei com ele nas ruas de ouro. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Uma bela manhã ressuscitou. Uma bela manhã ressuscitou. Uma bela manhã ressuscitou. Uma bela manhã ressuscitou. Foi ao céu e um dia voltará, voltará. 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 Estou me preparando pra subir com ele. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Verei Jesus sentado ao lado de Deus. Ninguém pode me parar. Oh, ninguém pode me parar. Andarei com ele nas ruas de ouro. Ninguém pode me parar.